Atlas.io. Music licensing reimagined. Fala galera, começando mais um vídeo no canal sobre operações automatizadas. Se você tem uma ideia que considera top e quer criar um robô que automatize essa ideia, tornando esse boot um boot exclusivo e personalizado, faz contato comigo, beleza? Bom pessoal, muita gente me pergunta se existe uma maneira de se usar robô que traga mais segurança para a operação. Uma maneira que eu gosto de operar é arriscando um pouco mais no início da operação. Quem já opera com os robôs há um tempo já deve ter notado que as melhores oportunidades acontecem sempre no início da operação. Raramente acontece uma sequência de loss que bate o valor do nosso stop logo no início. Isso porque o sistema vai testando o limite do nosso gerenciamento. Se você definir o seu stop loss em $100, por exemplo, o mercado ao longo da operação vai criando situações cada vez mais próximas desse valor. Se deixarmos o boot muito tempo buscando nossa meta, é inevitável aquela situação de sequência de loss que atingirá o valor do nosso stop. Então, quando o boot tiver muito tempo para atingir uma meta, é aconselhável parar o boot. Da mesma forma que se estiver acontecendo sequência de loss próximas ao limite da sua operação, também é aconselhável parar. Então podemos montar estratégias em que iniciamos a operação de forma mais ousada e ao longo da operação vamos ajustando, diminuindo cada vez mais a stake. Mas tudo isso precisa ser feito de forma consistente, pessoal, dentro do gerenciamento de cada um, porque mesmo no início das operações, as perdas podem acontecer. Estratégias calculadas, contando com as possíveis perdas, não nos pegam de surpresa. Então, para quem for usar robôs, as dicas são: criar estratégias flexíveis que iniciam de forma mais ousada e que vão se tornando mais conservadoras ao longo da operação, parar o boot caso esteja demorando demais para atingir a meta, parar o boot caso esteja acontecendo muitas sequências de loss que estão chegando muito próximos ao valor do seu stop loss. E o mais importante, não opere sem ter tudo calculado. Possível valor de sequência de loss do boot com o gerenciamento da sua banca. Essas são as dicas que deixo para vocês que operam com os robôs, beleza? Além de várias outras dicas que já deixei aqui no canal em vídeos anteriores. Quem não assistiu, é só dar uma garimpada no canal que tem muito vídeo legal. Bom pessoal, como eu disse no vídeo passado, agora todo boot que eu lançar na plataforma, eu irei excluir o último boot. No vídeo passado excluí o boot A2, porque lancei o boot SX. E hoje vou excluir o boot Up, para lançar nova estratégia. Como o boot Up são dois boots, o Over e o Under, dois boots que operam sincronizados, eu vou excluir os dois e lançar dois boots novos, para ficar a mesma quantidade, beleza? E para a galera que é membro há pelo menos um mês e quiser os arquivos desses boots, é só me chamar aí no zap. Os boots que estou lançando na plataforma são o boot Get Out, que opera no contrato Sai Fora, e o boot 5, que opera em Under 5. E o vídeo de hoje é para mostrar a estratégia dos dois. Bora pro vídeo então, pessoal! Bom galera, esse é o boot Get Out, que entra sempre na negociação Sai Fora. Como funciona esse tipo de contrato, pessoal? Nós definimos as barreiras offset positivo e offset negativo que agirão durante a operação como linha de suporte e de resistência. Após a compra, nós teremos um tempo mínimo de 2 minutos para o mercado romper uma dessas barreiras. Esse tempo é editável aqui em duração M, que significa minutos. Quanto maior o tempo, menor será o valor de retorno, porque aumenta a assertividade. Então, usar um tempo maior, o boot se torna mais assertivo. Depois da compra, se o ticket do mercado romper o suporte ou a resistência, a gente ganha. Se o ticket se mantiver entre as linhas no fim do tempo determinado em duração, a gente perde. Beleza. E como funciona a estratégia do boot? Nós podemos ver que nas configurações temos ajuste de Gale, que
que se deixar em 1 fica um gale de recuperação, se quiser um gale mais conservador é só definir um valor menor, e se quiser um gale mais agressivo, define um valor acima de 1. Para um gale que apenas recupere o valor perdido, é só deixar em 1. Período para análise é para definirmos qual período que queremos que o boot analise antes de comprar. Essa função só é usada no modo 1, que já vou explicar. Barreira, onde definimos a distância entre as linhas. Quanto maior a barreira, maior fica o valor de retorno, mas fica menor a assertividade. Duração minutos. Como já disse, também interfere na assertividade e no payout. Quanto maior a duração, mais assertivo o boot fica, mas o gale aumenta e o retorno cai. Modo 1 e modo 2 são os dois tipos de estratégia. No modo 1, a gente usa uma estratégia analisando um período X. Se optar pelo modo 1, o boot irá fazer a leitura do período que você definir em período para análise, aguardando que, nesse período, o tick não tenha rompido a linha de suporte ou da resistência. E qual é a lógica, galera? Se eu deixar em período 80, por exemplo, o boot irá analisar os últimos 80 tic-tacs. Se nos últimos 80 tic-tacs o tick não tenha rompido as linhas, significa que nesse período o mercado ficou lateralizado e que provavelmente se movimentará em alta ou em queda o mais breve. Então, nesse caso, o boot compra apostando que nos próximos 2 minutos o tick irá romper uma das linhas e dando um win. Se na leitura do período o tick romper uma das linhas, o boot reseta e inicia nova leitura do período. No modo 2, a lógica é diferente. Nesse modo, o boot entra no rompimento das linhas e não na falta dele. Nesse modo, o boot ignora a função período, pois a estratégia consiste em analisar o último tic-tac e não um período. Se o último tic-tac romper uma das linhas, o boot compra, apostando que o mercado continuará na tendência. Então são duas estratégias diferentes. Uma aposta que, se durante um tempo determinado o mercado se manteve lateralizado, é porque ele vai se movimentar. E a outra aposta que, se houve uma movimentação que rompeu uma das linhas, é para apostar no sentido dessa movimentação. Nos testes, pessoal, que fiz, o modo 2 saiu melhor, mas não quer dizer que será sempre assim. A frequência do mercado muda constantemente e terá dias em que o modo 2 sairá melhor e terá dias que o modo 1 sairá melhor. Abaixo nós temos tempo para notificação após compra. Aqui você define de quanto em quantos segundos você quer que apareça a notificação após a compra. Se eu deixei a duração em 2 minutos e o tempo da notificação em 30 segundos, depois da compra, o boot me informará quantos segundos já se passaram. E como eu defini 30 segundos na notificação, ela aparecerá de 30 em 30 segundos após a compra, até completar os 2 minutos. Se você não quiser a notificação, é só definir um valor acima da duração. No caso de 2 minutos de duração, eu teria que definir 130 segundos. Tempo de pausa pós-loss é a função de dar um tempo antes de iniciar uma nova negociação. Isso é importante, galera, para deixar passar uma possível frequência no mercado que esteja incompatível com a nossa configuração. E por último, tutorial. Deixei essa opção para explicar um pouco sobre as funções do boot. Então, se ainda ficar alguma dúvida, é só deixar aqui em verdadeiro. Eu deixei essa configuração porque tem trabalhado bem. O retorno é bem legal, quase 100%, e o gale não é alto. Então salvei essa configuração, mas volto a lembrar que as configurações não podem ser fixas, pessoal. Devemos testar se o mercado está compatível com a configuração do boot, ou se devemos ajustá-la. E o outro boot é o boot 5. Ele entra sempre em under 5. Um painel de configuração bem simples, pessoal. Você define o período que quer que ele analise e pronto. Sua estratégia é contar os dígitos iguais ou superiores a 5, que são os dígitos que nos fazem perder. Se no período definido saíram mais dígitos perdedores e o último dígito foi também perdedor, o boot compra under 5, apostando que, se nesse período saíram muitos dígitos iguais ou superiores, a tendência é sair dígitos inferiores, aonde daria o win. E nessa contagem que ele faz, ele não conta os dígitos que se repetem. As repetições não são contabilizadas. Uma estratégia bem legal com retorno de 96%.
Ah, e no primeiro LOS ele não faz o Gale. Só vai fazer o Gale se perder mais de uma seguida. Muitos me perguntam, pessoal, por que eu uso pouco a negociação de par ou ímpar, que também tem um retorno de 96%. E é simples, galera. Nós criamos estratégias de análise para o boot entrar no melhor momento, certo? E como saber o melhor momento? Como desenvolver análise que possam encontrar esses momentos? Na leitura do boot, independente da análise que ele está fazendo, as probabilidades de acerto e erro mudam um pouco. Imaginem dois alvos, um separado pelos números par e ímpar e o outro separados pelos números superiores e inferiores. Os dois nos dão 50% de probabilidade, pois nós temos a metade de um e a metade do outro. Suponhamos que ganhamos se acertarmos nos dígitos vermelhos. Se você tivesse que atirar nesses alvos para acertar apenas nos vermelhos, qual alvo você escolheria para tentar? O alvo dos dígitos inferiores e superiores, certo? Porque estão todos juntos de um lado, enquanto de par e ímpar estão intercalados. Para a eficácia de uma análise, usar a negociação Under 4 ou Over 5 para obter 96% de payout é mais aconselhável do que no par ou ímpar. Por isso uso mais a negociação Over-Under do que par ou ímpar. Fica então a dica aí para vocês também, beleza? Bom, galera, o Boot Get Out e o Boot 5 estão disponíveis na plataforma Daniel Rebolt Automatiza, para quem quiser testar, beleza? Qualquer dúvida é só chamar no Zap. E quem for membro do canal há pelo menos um mês e tiver interesse nos arquivos XML do Boot Up, é só falar no Zap que envio para você. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço em todos e nos vemos no próximo vídeo.